Carol Garton, de 28 anos, vivia o momento mais doce e aguardado de sua vida na pacata comunidade de Cottonwood, Califórnia. Conhecida por seu espírito livre e talento musical, ela havia trocado os palcos do rock indie por uma vida doméstica estável ao lado de seu marido, Todd. Em maio de 1998, Carol estava grávida de 8 meses, finalizando os preparativos para a chegada de seu primeiro filho, a quem chamaria de Jesse James. No entanto, o que deveria ser um sábado comum de expectativa maternal foi brutalmente interrompido. Quando amigos e familiares não conseguiram contatá-la após uma tarde tranquila, o silêncio em sua residência logo se transformou no cenário de um crime perturbador, lançando a polícia em um labirinto de histórias que desafiariam a fronteira entre a realidade e a mais estranha ficção. Tudo começou no início da noite de 16 de maio de 1998, na tranquila comunidade de Cottonwood, Califórnia, quando a rotina local foi quebrada por um chamado desesperado. Eram exatamente 18h50 quando os operadores do serviço de emergência atenderam a uma ligação feita por Dale Gordon, um amigo próximo da família Garton. Dale relatou que ele e Todd Garton, o marido de Carol, haviam acabado de chegar à residência do casal e se depararam com uma cena aterrorizante. Ao entrarem na casa, encontraram Carol Garton, uma jovem de 28 anos, deitada em sua cama, cercada por uma poça de sangue e completamente imóvel. As autoridades e os paramédicos responderam prontamente ao chamado, chegando ao local com a esperança de prestar socorro, mas a tragédia já estava consumada. Carol, que estava grávida de 8 meses de seu primeiro filho, foi declarada morta ainda na cena do crime. A análise inicial do corpo revelou a brutalidade do ataque. Ela havia sido atingida por 5 disparos de uma arma de fogo calibre 44. Os ferimentos eram severos e indicavam uma execução fria, com 3 tiros na cabeça, um na lateral do corpo e outro na perna. A posição em que o corpo foi encontrado sugeria que ela poderia ter sido atacada enquanto descansava, sem qualquer chance de defesa. Enquanto os investigadores processavam o quarto, algo chamou a atenção pela estranheza. O ambiente contrastava radicalmente com a violência do ato. Não havia sinais de entrada forçada na residência, indicando que Carol provavelmente conhecia seu agressor ou que a porta estava destrancada. Além disso, o interior da casa estava perturbadoramente organizado. Não havia móveis revirados, objetos quebrados ou qualquer indício de luta corporal. Outro detalhe técnico intrigou a perícia. Apesar dos múltiplos disparos de alto calibre, não foram encontrados cartuchos de bala no chão, o que levou a polícia a concluir que o assassino teve a frieza de recolher as evidências antes de fugir, limpando a cena do crime. Para completar o cenário inicial de mistério, o Jeep branco de Carol não estava na garagem, um fato incomum que foi imediatamente notado por Todd e Dale. Para compreender a magnitude da perda, é necessário olhar para quem era Carol Garton e o momento de vida que ela atravessava. Carol nasceu em Oregon e passou a maior parte de sua vida lá, onde desenvolveu uma personalidade descrita como livre e voltada para as pessoas. Ela tinha uma veia artística forte, tendo tocado em uma banda de rock indie em sua juventude, cultivando um estilo de cantora e compositora. Foi justamente através desse cenário musical vibrante de Portland que ela conheceu Todd Garton, que também tocava em uma banda de rock e sonhava com sucesso na indústria musical. Quando os sonhos de estrelato no rock não se concretizaram como esperado, o casal decidiu buscar novos rumos e mudou-se para a Califórnia. Todd alistou-se nos fuzileiros navais, mas após cumprir seu contrato e ser dispensado honrosamente, em parte devido a questões de saúde, ele e Carol oficializaram a união em 17 de março de 1991. Na vida civil buscaram estabilidade. Carol construiu uma carreira respeitada em uma companhia de seguros, onde era muito querida pelos colegas, enquanto Todd iniciou um negócio de construção de cercas em parceria com seu grande amigo, Dale Gordon.
A gravidez de Carole era o capítulo mais aguardado dessa história. O casal havia enfrentado dificuldades para conceber por vários anos, o que tornava a gestação de 1997 um evento celebrado com imensa alegria e preparação. Eles já haviam escolhido o nome do bebê, Jesse James, uma homenagem que carregava significados pessoais para a família. Carole estava radiante, preparando o lar e a vida para a chegada do filho, prevista para ocorrer muito próxima ao seu próprio aniversário. O círculo social deles era estreito e unido, composto principalmente por ex-militares. Além de Todd e Dale, que eram fuzileiros navais, havia Norman Daniels, um veterano do exército, e os três formavam um grupo coeso que frequentemente trabalhava e socializava junto. A reconstrução dos passos finais de Carole naquele dia fatídico começou a ser montada pela polícia, através dos depoimentos de Todd e Dale. O dia 16 de maio havia começado com atividades típicas de um fim de semana. Carole e uma amiga chamada Tracy, que também estava grávida, haviam visitado a maternidade do hospital local em Reading pela manhã, emocionadas com a proximidade do parto. Mais tarde, o grupo se reuniu em uma feira de armas na cidade vizinha de Anderson, onde Todd estava trabalhando em um estande vendendo camuflagens e acessórios, uma atividade comum para ele, que era entusiasta de caça. O grupo permaneceu na feira por várias horas, mas por volta das 16 horas, o cansaço natural do 8º mês de gestação atingiu Carole. Ela manifestou o desejo de ir para casa descansar, mas não se sentia disposta a dirigir. Foi nesse momento que Norman Daniels, o amigo de longa data da família, ofereceu-se para levá-la de volta em segurança. Carole entregou as chaves de seu Jeep branco para Norman, e os dois partiram juntos da feira, deixando Todd e Dale para trás, que decidiram permanecer no evento até o encerramento. Essa informação colocou Norman Daniels imediatamente no centro das atenções da investigação. Ele era a última pessoa conhecida a ter visto Carole com vida. No entanto, quando os detetives se dirigiram ao apartamento de Norman para colher seu depoimento e esclarecer os fatos, encontraram o local vazio. Ao investigarem seu local de trabalho, descobriram que ele estava escalado para um turno naquela mesma noite, mas jamais havia aparecido para trabalhar. O desaparecimento súbito de Norman, somado ao sumiço do Jeep de Carole, criou um cenário ambíguo e tenso para a polícia nas primeiras horas. Eles precisavam determinar urgentemente se Norman era o principal suspeito de um homicídio brutal ou se ele e Carole haviam sido vítimas de um sequestrador ou de algum outro crime violento que resultou no desaparecimento de ambos. A busca por respostas sobre o paradeiro de Norman Daniels tornou-se a prioridade absoluta dos investigadores, que precisavam esclarecer se ele era um fugitivo perigoso ou uma segunda vítima. Ao entrarem em contato com o colega de quarto de Norman, a polícia obteve uma confirmação crucial. Ele havia passado pelo apartamento naquela tarde dirigindo um Jeep branco. Esse detalhe era vital, pois aquele não era o veículo habitual de Norman, mas sim o carro de Carole, confirmando que ele estivera na posse do veículo após deixarem a feira de armas. Essa informação dissipou a teoria de um sequestro conjunto imediato e fortaleceu a suspeita sobre Norman, indicando que ele estava vivo e em movimento, sozinho, conduzindo o automóvel da vítima. Enquanto as unidades policiais montavam vigilância tanto no local de trabalho quanto na residência de Norman, uma descoberta significativa ocorreu nas proximidades. O Jeep branco de Carole foi localizado por um oficial em um estacionamento público de um parque, situado logo após a divisa do condado de Cottonwood. Ao inspecionarem o veículo, os detetives notaram algo inquietante. O carro parecia estar em perfeitas condições, sem sinais de arrombamento, sem vestígios de sangue e sem qualquer indicação de que Norman estivesse por perto. Enquanto a equipe forense examinava o automóvel em busca de evidências, os detetives estacionados em frente à casa de Norman avistaram um táxi se aproximando. Para surpresa da equipe, Norman desceu do veículo tranquilamente. Ele foi imediatamente abordado, detido e levado ao departamento do xerife do condado de Shasta para interrogatório.
Sentado na sala de interrogatório, Norman foi informado de que Carol e seu bebê haviam sido mortos e que a polícia sabia que ele fora a última pessoa a vê-la com vida. Inicialmente, Norman manteve uma postura cooperativa e apresentou um álibi detalhado. Ele confirmou que ambos saíram da feira de armas juntos porque Carol estava cansada e que ele havia concordado em dirigir o carro dela. Segundo sua versão, ao chegarem na casa dos Garton, eles entraram e começaram a assistir a um filme alugado na sala de estar. Ele alegou que cerca de 20 minutos após o início do filme, Carol disse que iria se deitar para tirar um cochilo. Norman afirmou que permaneceu no sofá, terminou de assistir ao filme sozinho, retirou a fita do videocassete e foi até o quarto avisar Carol, que já estava dormindo, que ele iria embora para devolver o filme na locadora. No entanto, a narrativa de Norman começou a desmoronar diante da lógica policial. Ele admitiu ter usado o carro de Carol para levar o filme de volta à locadora, mas não conseguiu explicar de forma convincente por que, após devolver a fita, ele abandonou o Jeep em um estacionamento aleatório de um parque e pegou um táxi para voltar para casa, em vez de simplesmente devolver o carro na casa de Carol ou deixá-lo na garagem. Enquanto Norman tentava sustentar essa história cheia de lacunas, outra equipe de detetives executava um mandado de busca em sua residência. O que encontraram lá selou o destino do suspeito. Roupas manchadas de sangue, munição e cartuchos deflagrados de um revólver calibre 44, exatamente o mesmo calibre da arma utilizada para tirar a vida de Carol. Quando os detetives retornaram à sala de interrogatório e confrontaram Norman com as evidências físicas recém-descobertas em sua própria casa, a reação dele foi visceral. Testemunhas policiais relataram que ele ficou branco como um fantasma e começou a tremer incontrolavelmente. Percebendo que não havia mais saída, sua postura mudou rapidamente e ele confessou a autoria dos disparos. Norman descreveu com frieza o momento do crime, afirmando que reunir a coragem para puxar o gatilho foi a parte mais difícil e que ele pensou que se não o fizesse naquele momento, nunca o faria. Ele relatou ter caminhado até a cama onde Carol dormia e disparado 5 vezes contra ela. Após o ato, ele dirigiu até sua casa, trocou de roupa, limpou a arma e abandonou o carro no parque para tentar despistar as autoridades. A confissão do ato físico, contudo, não preparou os detetives para a explicação do motivo, que soou tão absurda que inicialmente parecia um delírio. Norman não alegou paixão, roubo ou vingança pessoal. Em vez disso, ele afirmou categoricamente que era um assassino contratado por uma organização secreta internacional, conhecida apenas como a Companhia. Segundo ele, esse grupo era composto por ex-agentes da CIA, espiões e oficiais do governo, e operava em conjunto com o Exército Republicano Irlandês, o IRA. Norman explicou que havia sido recrutado por essas organizações para realizar execuções em troca de dinheiro, e que o assassinato de Carol era, na verdade, uma missão oficial que lhe fora designada. Para dar credibilidade à sua história fantástica, Norman detalhou como recebeu as ordens. Ele contou que em 28 de março recebeu um pacote entregue em mãos, selado com um lacre de cera, contendo instruções precisas. Dentro do envelope havia 3 fotos. Uma delas mostrava Todd e outro amigo com os rostos marcados com um X em preto, enquanto o rosto de Carol estava circulado em vermelho, indicando que ela era o alvo a ser eliminado. O pacote também continha os endereços de casa e do trabalho de Carol, seus telefones e uma janela de oportunidade para a execução, que ia de 28 de março a 20 de maio. A justificativa dada pela organização, segundo Norman, era que a própria Carol era uma assassina membro do grupo e que precisava ser morta devido a uma execução anterior que ela havia cometido. O aspecto mais perturbador dessa narrativa de espionagem, no entanto, foi a revelação de quem o havia introduzido nesse submundo. Norman garantiu à polícia que foi recrutado para a companhia por ninguém menos que Todd Garton, o marido da vítima. Norman descreveu Todd não apenas como um viúvo enlutado, mas como um assassino de aluguel experiente
e bem-sucedido dentro da organização, que frequentemente falava sobre o dinheiro que ganhava matando pessoas e como isso poderia ajudar Norman, que passava por dificuldades financeiras e precisava sustentar seu filho. Norman revelou ainda que, ao receber o pacote com a ordem de matar Carol, tentou desistir, mas foi coagido por Todd. Segundo o relato de Norman, Todd o ameaçou, dizendo que se ele não cumprisse a missão e matasse Carol, a companhia mataria Norman e seu filho pequeno, forçando-o a assinar o que ele chamou de um contrato com o diabo. Com a narrativa surreal de Norman Daniels ecoando na sala de interrogatório, a polícia se viu diante da tarefa crítica de verificar se aquela história de espionagem internacional tinha algum fundamento ou se era apenas um delírio. Para isso, trouxeram Dale Gordon, o amigo que havia encontrado o corpo, para um novo e intenso questionamento. A expectativa era que Dale desmentisse a fantasia, mas para o espanto absoluto dos detetives, ele corroborou cada detalhe da existência da suposta organização secreta. Dale confirmou que, assim como Norman, ele também havia sido recrutado por Todd para trabalhar para a companhia. Ele revelou que a trama ia muito além do assassinato de Carol, confessando que meses antes, em fevereiro, o trio composto por ele, Norman e Todd, havia viajado armado até o estado de Oregon em uma missão oficial da organização para executar um homem chamado Dean Noyes. Segundo a história contada por Todd, Dean estava desviando dinheiro e precisava ser eliminado. Dale detalhou minuciosamente essa operação fracassada, explicando que ao chegarem ao Oregon, encontraram-se com uma agente de campo da organização chamada Lynn. Essa mulher, descrita como a contato local da companhia, forneceu a eles informações vitais e uma chave da residência do alvo. Dale relatou que o plano era emboscar Dean em sua própria casa, mas a missão falhou desastrosamente quando a chave fornecida por Lynn não funcionou na fechadura da porta da frente. O grupo entrou em pânico com o imprevisto e decidiu abortar a missão ali mesmo. Dale descreveu a frustração visível de Todd naquele momento. Durante a fuga precipitada da propriedade, Todd arrancou um silenciador caseiro que havia acoplado à sua arma e o arremessou furiosamente para o quintal de um vizinho. Além disso, Norman mencionou aos investigadores que toda a comunicação e as ordens que recebia vinham através de e-mails enviados por um superior hierárquico, identificado apenas como Coronel Sean, solidificando a crença deles na estrutura militar da organização. Enquanto a polícia tentava digerir a complexidade dessa conspiração, o funeral de Carol Garton e de seu bebê, realizado em 23 de maio de 1998, proporcionou o cenário para uma descoberta fundamental. Os detetives compareceram à cerimônia não apenas para prestar homenagens, mas para vigiar discretamente o comportamento de Todd. Em meio ao luto dos familiares e amigos, algo na postura do viúvo chamou a atenção dos investigadores. Todd não parecia um homem devastado pela perda. Pelo contrário, ele foi observado mantendo uma proximidade física excessiva e inadequada com uma mulher loira presente no serviço fúnebre. A linguagem corporal entre os dois denotava uma intimidade e um conforto que destoavam completamente do ambiente de luto, sugerindo uma relação muito mais profunda do que uma simples amizade consoladora. Decididos a identificar a mulher misteriosa, os detetives a abordaram e descobriram que seu nome era Lynn. O momento de clareza, aquele instante em que todas as peças desconexas se unem, ocorreu quando a polícia verificou o sobrenome dela. Noyes. Lynn Noyes. O sobrenome era idêntico ao do alvo da missão de assassinato fracassada no Oregon, Dean Noyes. A coincidência era impossível de ignorar. Imediatamente, os investigadores mostraram uma foto de Lynn para Norman e Dale, que confirmaram sem hesitação que aquela era a mesma mulher que havia atuado como a agente de campo e fornecido a chave para a tentativa de homicídio de Dean. Para fechar o cerco sobre essa conexão, a polícia contatou as autoridades do Oregon e localizou o vizinho de Dean e Lynn Noyes, que confirmou ter encontrado um silenciador descartado em seu quintal meses antes, validando materialmente a confissão de Dale sobre a tentativa de crime anterior.
Com a conexão entre os casais estabelecida, a investigação avançou para a análise forense digital, solicitando mandados de busca e apreensão para os computadores de Todd, Lynn e Norman. O conteúdo recuperado dos discos rígidos foi devastador para a versão de Todd. A análise dos e-mails trocados entre Todd e Lynn revelou a verdadeira natureza do relacionamento deles. Não havia nada de profissional ou relacionado à espionagem. As mensagens eram intensamente românticas e sexuais, expondo um caso extraconjugal de longa data. Ficou claro que o verdadeiro motivo para os crimes não era político ou militar, mas sim uma ambição sórdida e pessoal. Todd e Lynn planejavam eliminar seus respectivos cônjuges para ficarem juntos e, no processo, coletar as apólices de seguro de vida. No caso de Carol, o valor era de $125 mil, uma quantia que Todd pretendia usar para financiar sua nova vida. A perícia técnica desferiu o golpe final na narrativa de A Companhia ao rastrear a origem digital do misterioso Coronel Sean. O rastreamento do endereço de IP dos e-mails enviados com as ordens de assassinato levou os investigadores diretamente para o computador pessoal de Todd Garton. Não existia CIA, não existia IRA e não existia nenhuma organização secreta de assassinos. Tudo havia sido uma ficção elaborada e manipuladora, criada exclusivamente pela mente de Todd. Ele havia inventado personagens, hierarquias e missões para explorar a lealdade e a ingenuidade de seus amigos ex-militares, transformando-os em armas para resolver seus problemas pessoais. Como prova final da manipulação meticulosa, a polícia encontrou na casa de Todd o sinete utilizado para fazer o selo de cera que lacrava os pacotes de ordens oficiais, o mesmo selo que havia convencido Norman de que ele estava servindo a um propósito maior, quando na verdade estava apenas servindo à ganância de um homem que queria trocar de esposa e enriquecer no processo. Com a farsa da organização de espionagem completamente desmascarada pelas evidências digitais, as autoridades voltaram sua atenção para Lynn Noyes. Ela foi trazida novamente para a sala de interrogatório, mas desta vez a dinâmica era diferente. Os detetives não estavam mais buscando informações, mas sim confrontando-a com provas irrefutáveis. Inicialmente, Lynn tentou manter a negação, insistindo que não sabia de nada, mas sua resistência desmoronou quando a polícia apresentou as centenas de páginas de e-mails trocados entre ela e Todd. Diante da materialidade de sua traição e cumplicidade, ela começou a chorar e alterou drasticamente sua postura. Lynn confessou que nutria sentimentos por Todd desde a juventude e que acreditava que eles poderiam ser felizes juntos, mas para isso precisavam remover os obstáculos de suas vidas, seus respectivos cônjuges, Dean e Carol. Em sua confissão, Lynn ofereceu uma visão perturbadora da psique de Todd, descrevendo-o com uma dualidade assustadora. Ela disse aos investigadores que Todd sempre havia sido seu cavaleiro de armadura brilhante, mas que ele podia se virar num instante e se tornar o próprio diabo. Ela admitiu que estava sob uma espécie de feitiço em relação a ele, e que Todd sabia disso, explorando essa vulnerabilidade emocional há muito tempo. Lynn confirmou que o plano era assassinar ambos os parceiros, recolher o dinheiro das apólices de seguro e fugir juntos. O mais chocante para os detetives foi a admissão de sua apatia. Ela declarou que poderia ter impedido os assassinatos, mas não o fez simplesmente porque não se importava o suficiente. Com as peças finais do quebra-cabeça encaixadas, a polícia dirigiu-se para prender Todd Garton. Ao ser confrontado e informado de que estava sendo preso pelos homicídios e por conspiração para cometer assassinato, a reação de Todd foi de frieza absoluta e arrogância. Diferente de seus cúmplices que desmoronaram emocionalmente, Todd manteve-se distante e pouco cooperativo. Quando os policiais tentaram dar-lhe uma chance de contar seu lado da história ou limpar sua consciência, ele recusou-se terminantemente a falar, exigindo imediatamente a presença de um advogado e encerrando qualquer possibilidade de diálogo. Norman Daniels e Dale Gordon também foram formalmente acusados e processados. Dale, percebendo a gravidade da manipulação de que fora vítima, decidiu cooperar plenamente com a promotoria.
Ele concordou em testemunhar contra Todd no tribunal em troca de uma sentença menor. Em seus depoimentos, Dale explicou como Todd utilizava o histórico militar compartilhado entre eles como uma ferramenta de controle psicológico. Dale e Norman, embora civis naquele momento, ainda enxergavam Todd quase como um oficial superior, sentindo uma obrigação distorcida de seguir suas ordens e acreditar em suas missões fictícias. Essa dinâmica de hierarquia militar foi fundamental para que Todd conseguisse orquestrar crimes tão brutais sem sujar as próprias mãos. O julgamento de Todd Garton teve início no ano de 2001. Ele se declarou inocente, mantendo a farsa até o fim. No entanto, a promotoria construiu um caso sólido, retratando Todd não como um espião internacional, mas como um narcisista patológico que ansiava por notoriedade e controle. O Estado argumentou que, após falhar em seus sonhos de se tornar um astro do rock e não conseguir manter uma carreira militar de destaque, Todd sentiu-se preso a uma vida medíocre, construindo cercas. Para compensar essa frustração, ele criou uma realidade alternativa, onde era poderoso, perigoso e importante. A acusação demonstrou que a companhia era apenas um mecanismo para que ele exercesse poder sobre pessoas vulneráveis que ele sabia que podia manipular, como Norman, que estava desesperado financeiramente, e Dale, que buscava pertencimento. Durante o processo, ficou judicialmente esclarecido que não havia qualquer evidência de que Todd tivesse servido na CIA, no IRA ou participado de qualquer assassinato anterior. Todas as histórias de missões na América do Sul e execuções de traficantes eram mentiras completas. O tribunal ouviu os testemunhos de seus ex-amigos e ex-amante, que agora, livres da manipulação, expressavam raiva e desprezo por ele. O clima no tribunal foi tenso, com Dale chegando a fazer gestos obscenos para Todd durante o processo, e Norman, ansioso para contar sua versão, sendo repreendido pelo juiz por falar demais. O desfecho judicial trouxe as sentenças para todos os envolvidos na trama macabra. Norman Daniels, o homem que puxou o gatilho, foi condenado a 50 anos de prisão pelo assassinato de Carol e de seu bebê não nascido. Lynn Noyes, que se declarou culpada de 2 acusações de conspiração, recebeu uma sentença de 25 anos à prisão perpétua. Dale Gordon, por sua participação na tentativa falha de assassinato de Dean Noyes no Oregon, foi condenado a 10 anos de prisão. Por fim, o arquiteto de toda a tragédia, Todd Garton, recebeu a punição máxima. O júri não comprou sua imagem de marido enlutado e viu através da teia de mentiras que ele teceu. Ele foi condenado à morte pelo assassinato de sua esposa e de seu filho, sendo enviado para o corredor da morte na prisão estadual de San Quentin, onde aguardaria sua execução. O caso encerrou-se com a triste constatação de que a vida de Carol e de seu filho Jesse James foram tiradas não por intrigas internacionais, mas pela vaidade e ganância de um homem comum que queria viver uma fantasia às custas da realidade daqueles que o amavam.